galera do LAC Concursos, como é que vocês estão, moçada? Tudo bem? Professor Marcelo, para mais uma gravação aqui, Geografia, mais uma videoaula com vocês. E vocês se lembram, moçada, que as nossas últimas aulas eu gravei para vocês impactos ambientais, problemas ambientais, mas mais assim no sentido de geografia geral, né? Com chuva ácida, aquecimento global, certo? Problema de lixo, poluição das águas. Agora eu vou para impactos ambientais mais voltado para a geografia do Brasil, beleza? Tudo bem? Então vamos mandar bala nisso aqui. Aqui vai ser mais voltado assim para os ecossistemas brasileiros, tá? Tudo bem? Então vamos lá. Pessoal, eu vou começar pela Amazônia, certo? E aí, gente, presta bem atenção. Não é que a gente vai abordar tudo, porque, cara, é muito complexo. Se você for falar de todos os ecossistemas do Brasil, tudo quanto é problema, que tem é muita coisa. Então eu vou tentar pegar assim algo mais específico, mas você vai ver que a gente abre o leque e abrange muitos temas, tá bom? Então, como vocês sabem muito bem, moçada, na Amazônia, o nosso principal problema qual é? É desmatamento. É desmatamento, tá? Esse aqui é um slide já antigo, isso aqui é um mapa antigo, mas eu gosto de colocar para efeito de comparação. Porque a França, moçada, tem mais ou menos 542 mil quilômetros quadrados, certo? Aqui dentro de Mato Grosso, onde eu gravo, todo mundo sabe disso, meu estado, certo? Cabem mais ou menos 2 Franças, certo? Quer dizer, cabe uma e mais 80%. Mais ou menos, certo? Cabe aqui dentro. E nós já perdemos mais do que isso aqui de área desmatada. E você sabe que na Amazônia tem o que nós chamamos de o Arco Sul e o Arco Norte do desmatamento, certo? Não por acaso, a área mais preservada da Amazônia, moçada, a área mais preservada é a Amazônia Ocidental. Porque, obviamente, para cá, a penetração com estradas, etc., foi muito menor. Então, aqui ela está mais preservada. Mas é um problema mais sério, tá? Agora, olha só os gráficos que nós temos de desmatamento, certo? Isso aqui é do PRODES, que é o Programa de Cálculo de Desflorestamento, e o DETER, que é o Detecção de Desmatamento em Tempo Real. Aí já é tecnologia para diminuir, certo? E aqui você tem beleza? 2, para efeito de comparação. E você está percebendo, moçada, que o grande problema, aqui, ó, 2003, 2004. Eu vou esquecer um pouco aqui para trás, tá? Porque esse aqui também é mais recente, 2003, 2004. Foi nessa época aqui que a galera do Pânico teve aqui em Cuiabá para entregar aquele troféu Motosserra de Ouro para o governador Blairo Maggi. Pessoal, até parece que foi o Blairo que desmatou isso aqui, certo? E outra, eu também não tenho aqui procuração para defendê-lo, nem preciso, o cara já é adulto, ele que se defenda de qualquer imputação que lhe for feita. Mas o que eu estou falando aqui é que nessa época ele era governador do estado. E vocês sabem que a vida pública tem isso, uma hora você é estilingue, outra hora você é vidraça, entendeu? Então os caras tinham que escolher um para Cristo. Então, cara, grande produtor rural, membro da classe produtora, homem do agronegócio, certo? Na época, o maior produtor individual de soja do planeta, uma das maiores fortunas do Brasil, a 7ª família mais rica do Brasil hoje, e governador do estado. A turma tem que pegar alguém para Cristo. Vieram aqui entregar para ele. Agora, fala para mim que de lá para cá, piorou. Eu acho que não. Podemos estar muito longe do ideal, mas você não vai falar para mim que uma queda de 82,5%, certo? É ruim, tá? Eu acho que não é. Você entendeu? Beleza? Então, moçada, a partir da criação do plano de prevenção contra o desmatamento da Amazônia, a coisa melhorou muito. Está longe do ideal, mas melhorou. Tá? Pelo menos não estamos mais com 27 mil quilômetros quadrados de área desmatada. Tá ok? Beleza? Aí, nós temos que analisar quais são as causas do desmatamento. Causas do desmatamento. Pessoal, todas essas aqui são. Todas são. Mas aí eu tenho que trabalhar com vocês da seguinte maneira. Presta bem atenção. Olha só. Pessoal, aqui estão os tópicos que eu coloquei. Todas essas são. Tá? Beleza? Extração de madeira para fins comerciais, projetos agropecuários, construção de usinas, propagação de fogo resultante de incêndio, queimada, colonização, expansão da urbanização e estradas, abertura de estradas. Todas são. Aí eu vou procurar trabalhar ponto a ponto. Aqui, ó.
Pessoal, é causa de desmatamento, é causa. Só que eu tenho que tomar muito cuidado com isso aqui, porque presta atenção. Pessoal, nos últimos tempos, em certa parte da sociedade brasileira, se criou a mania muito feia de sair por aí apontando o dedo para os outros e não olhar o próprio rabo. Desculpa usar essa expressão. Ou o próprio umbigo. Pronto, mudei a palavra. Tá? Beleza? Que é o seguinte, a turma hoje, com essa onda moralista, adora apontar o dedo para os outros para ditar a regra. Porque fulano é isso, fulano é aquilo. Cara, olha o seu próprio umbigo. Certo? Com todo respeito, aqui em Mato Grosso, com um monte de operação que foi feita, no Brasil inteiro, contra a corrupção, tal, esse discurso moralista que tem por aí, que é necessário, tal, mas que às vezes extrapola, não porque ninguém concorda com a corrupção, mas eu cansei de ver um monte de gente aqui em Cuiabá, moçada, que saía batendo panela, camisa amarela, hoje está tudo de tornozeleira. Adorava falar de moralidade, mas ele estava lá no meio do rolo. Por que eu estou falando isso? Porque tem algumas pessoas no Brasil que adoram apontar o dedo para isso aqui e falar, lá, criminoso, sei lá o quê, lá, bandido desmatando. Pessoal, peraí, eu não posso sair por aí apontando o dedo para todo mundo que trabalha no setor madeireiro para falar que o cara é criminoso, não posso. Todo mundo aqui sabe que se você tem um plano de manejo, se você tem um engenheiro florestal responsável, um projeto de reflorestamento, moçada, desmatamento pode ser autorizado. Você pode fazer isso dentro da lei, claro que pode. Quem que falou que todo madeireiro, todo mundo que trabalha com serraria é bandido? Como é que é isso? Não é assim. Milhares de famílias no Brasil dependem disso aqui para ter um prato de comida na mesa. E às vezes eu falo para os meus alunos de ensino médio, a galera que daqui a pouco está na faculdade, vai para a vida batalhar, né, o seu futuro, ser feliz. Aí eu falo, escuta, você não vai querer ter um escritório, um consultório? Você não vai montar sua empresa? Você não vai ter sua casa? Aí eu pergunto, vai ter armário no quarto? Vai. Vai ter armário na cozinha? Vai. Você vai ter móveis na sala? Sim. Da onde que vai sair a madeira? Vai cair do céu? De algum lugar tem que sair, pô. Agora, o que nós estamos falando aqui é principalmente de desmatamento predatório e ilegal. Isso tem que ser combatido. Mas, pelo amor de Deus, pessoal, tem gente que trabalha dentro da lei. Trabalha dentro da lei. Agora, é uma causa de desmatamento? É uma causa de desmatamento. A extração de madeira é, certo? Mas isso não quer dizer que todo mundo que trabalha no setor é criminoso, gente. Você não pode generalizar, certo? Mas é uma causa, tá? Outra, olha aqui. Alguma coisa contra pecuarista? Você é proprietário rural, produtor rural? Não, de maneira nenhuma, certo? Isso aqui pode ter sido feito dentro da lei? Pode. Todo mundo sabe que pelo novo Código Florestal, na verdade isso já vinha antes, mas agora está assim. Quando você tem uma área que é bioma Amazônia, você pode abrir 20% dela, 80% é reserva legal. Se for bioma cerrado, você pode abrir 65%, 35% é reserva legal. Nos outros biomas, você pode abrir 80%, 20% é reserva legal. Como vocês estão vendo lá no fundo, é floresta. É floresta, não é cerrado, certo? E o cara abriu aqui. Ora, se ele tem a licença ambiental, ele está dentro da lei, não tem problema nenhum. Pode. Você deixou 80% de reserva legal, beleza. Agora, isso aqui foi feito sem a licença ambiental. E outra, pessoal, vocês têm alguma prova que esse cara aqui tacou fogo nessa área para abrir ela? Tacou fogo. Alguma prova? Tem, Marcelo. Olha o tronco carbonizado lá no meio. Olha o tanto de galho preto aqui. Alguém aqui conhece uma maneira mais rápida e barata de abrir uma área que tacar fogo? Não tem. Não tem. E no ano passado, infelizmente, 2017, nós tivemos um recorde de queimada desde 1999. Quase 20 anos. Certo? Então, é causa de desmatamento? É. Mas não que você seja quem produz. Você seja contra quem produz. Eu não sou contra produtor rural, mas se o cara fez isso aqui sem a licença ambiental, tacou fogo, é causa. É causa. Certo? Beleza? Outra, olha aqui. Olha que espetáculo.
Pessoal, quem abriu isso aqui foi o Eike Batista, certo? Foi o... Caramba, estou falando besteira. Quem abriu isso aqui foi o senhor Eliezer Batista, pai do Eike Batista. Foi ele que abriu isso aqui. Isso aqui é o projeto Grande Carajás, lá no Pará, moçada, uma das maiores províncias minerais do planeta. Certo? Porque tem minério de ferro, tem manganês, tem cobre, tem alumínio, tem ouro, certo? Tem bastante coisa lá. Muito bem. Pessoal, vocês acham que eu vou falar que eu sou contra isso aqui? Isso aqui contribui para as exportações, isso aqui gera emprego, isso aqui arrecada impostos, isso aqui dinamizou a economia daquela região do Pará, lá perto de Marabá. Certo? Claro, tem os impactos também. E um deles é o desmatamento. É impacto. Projeto de mineração, você tem desmatamento. Vocês entenderam? Beleza? Tudo bem, é uma causa. Não é que eu sou com, mas é um impacto. Tá? Outra. Aqui, ó. Isso aqui nós falamos na aula de bacia amazônica, hein? Isso aqui é a hidrelétrica de Baubina. É o lago dela, lá no meio da Amazônia. Olha o verdão aqui. 2.600 quilômetros quadrados quase de floresta inundada. Você vai falar para mim que não tem impacto? Que uma construção de hidrelétrica não causa impacto? Que não causa desmatamento? Causa! Além do alagamento, se tiver um lago de grandes proporções. É impacto. Não que você é contra a construção de hidrelétrica, mas ela gera impacto. Certo? Beleza? Aí. Eu mostrei isso aqui na aula de migrações internas. Olha o que era uma cidade aqui do meu estado, Sinop, em 1974. Olha o que ela é hoje. Maravilha, cara, sensacional. Agora, cadê a mata que estava aqui? Foi embora. Foi embora. Ou seja, expansão da urbanização, abertura de estradas, projetos de colonização, é causa de desmatamento. Não estou falando que eu sou contra isso aqui. São meus irmãos e irmãs, concidadãos e concidadãs mato-grossenses como eu, pô. Estão lá batalhando, certo? Fazendo o Brasil andar, beleza? Mas tem impacto, certo? É disso que nós estamos falando, causas do desmatamento. Tudo bem? E aí você tem as consequências. Consequências. Aqui, ó. Como é que você compararia isso aqui com um problema cardíaco? Ah, Marcelo, tranquilo, a artéria está sendo entupida com colesterol, com gordura, está aqui. O cara desmatou na margem, certo? Aí começou a entrar sedimento no leito do rio, ele está sendo entupido aqui, está sendo assoreado. É consequência, certo? Fala para mim que não tem empobrecimento do solo. Olha onde a mata ainda está preservada. Você tem sombra, você tem menos perda de umidade no solo por evaporação, você tem matéria orgânica lá, ó, uma cobertura vegetal mais rasteira, além da queda de folhas, frutos, tal, tá ali. Agora olha o solo exposto. Ele vai ficar arenizado, pô, empobrecido, certo? E o solo da Amazônia não é um solo fértil, não é. É um solo pobre em nutrientes, beleza? Esse aqui, erosão laminar ou superficial. Isso aqui é água da chuva. Isso aqui é o que nós chamamos de uma vossoroca. O que é esses branquinhos aqui em volta? É curva de nível, para tentar conter o escoamento da água. Agora a pergunta é muito simples. Dá para tapar esse buraco aqui? Dá. Você joga 500 caminhões de entulho ali, você tampa ele. Você entendeu? Agora a pergunta não é essa. Dá para você recuperar esse solo aqui que a água da chuva levou? Não dá. Solo não nasce de novo. Não é assim. Você perdeu o solo. Então você tem que lutar para isso aqui não aumentar de tamanho. Certo? Beleza? Aqui, ó. Marcelo, proliferação de pragas e doenças. Pessoal, isso aí você vai ter... Por que eu botei isso aqui? Não é aquele negócio de Moisés, êxodo do Egito, gafanhoto, não, nada disso. Mas aí você tem que pesquisar. Há mais ou menos 30 anos atrás, 35 anos atrás, aqui o estado de Mato Grosso estava sendo aberto. Tá? Para agropecuária, fronteira agrícola na época, muito bem. Pessoal, hoje eu falo nomes de cidades como Campo Verde, Primavera, Tangará da Serra, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. São todas cidades que têm 30 e poucos anos de idade e são hoje potências agropecuárias. Certo? Muito bem. O problema é o seguinte, eu nunca vi passarinho fazer ninho em pé de soja. Eu nunca vi passarinho fazer ninho em pé de algodão. Nunca vi. Passarinho faz ninho em árvore. Agora, se você desmatou para entrar com lavoura e pecuária,
O pássaro migra. Agora, se o pássaro migra, o gafanhoto fica. Ele vira uma praga. Você não imagina, moçada, a quantidade de pesticida que nós tivemos que aplicar aqui para matar isso aqui na década de 80. Certo? Se você for no professor Google, procurar lá, praga de gafanhoto, Mato Grosso, década de 80. Está lá. Certo? Ah, Marcelo, mas você exagera. Proliferação de pragas e doenças. Meu querido, o que você acha disso aqui? Anajás é uma cidade do Pará, lá perto da ilha de Marajó. Tem 25 mil habitantes, 25 mil. Pessoal, dos 25 mil, 13 mil tem malária. 13 mil tem malária. Se isso não é uma epidemia, o que é? Marcelo, mas como que pode, meu querido? Lembra bem, quem transmite a malária é um mosquitinho chamado anófeles, beleza? Ele é hematófago, significa que ele se alimenta de sangue, certo? Agora, onde que o mosquito hematófago transmite o plasmódio, né? Certo? Onde que o mosquito hematófago vai achar sangue no meio da selva? Ah, sei lá, Marcelo, macaco, onça, qualquer ele acha lá. Muito bem. Agora, se você desmata e os animais migram, qual que é o melhor lugar do mundo para um mosquito achar sangue? Uma cidade, doutor. Ele vai lá para dentro. Certo? Aí malária vira epidemia. Não tem como, certo? Então não é papo furado, tem isso, certo? Outra, aqui, ó. Marcelo, alterações climáticas? Sim! Olha aqui como que até em São Gabriel da Cachoeira, lá perto da cabeça do cachorro, Alto Rio Negro, até lá a temperatura está aumentando. Até lá. Pessoal, todo mundo se lembra que aquele negócio de Amazônia, pulmão do mundo, papo furado, não é o pulmão do mundo. Pulmão do mundo é a alga no oceano. Agora, a Amazônia tem uma função termorreguladora, ele é um poço de carbono, é um sumidouro de carbono, certo? E você ainda depende da evapotranspiração que nós estudamos em clima para ter também a umidade e a regularidade de chuva. Se você tirar a floresta, você pode alterar o clima, você pode ter alterações a longo prazo. Certo? É consequência. E aí vem a última, aqui eu vou mostrar para vocês. Ó. Vocês sabem que aqui tem aquele negocinho meu de perder um pouco de tempo. Vocês me perdoem, mas eu perco mesmo, certo? Mas vou mostrar para vocês. Então, vamos lá. Que é assim. Ele vai abrir aqui. Eu só vou ter que duplicar para vocês, tá? Espera lá. Tchan, 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 tchan. Vocês estão escutando o áudio? Pronto. Daqui, ó. Estas cenas parecem ter saído de uma máquina do tempo. Os índios surgem no meio da mata, de repente, para a surpresa dos sertanistas que fizeram as imagens. Eles carregam arcos e flechas e andam nus como os antepassados. O grupo formado por 9 índios faz parte de uma tribo que vive isolada na floresta. Oh, meu. Pessoal, desculpa aí. Mas o que eu falo é que eu quero mostrar para vocês. E aí o cara... Desculpa eu ter perdido o tempo. Não é isso que eu quero. Hoje teve acesso a imagens inéditas de uma das últimas tribos do mundo que vivem completamente isoladas da civilização. É a primeira vez que índios da tribo Cauã-Riva são filmados no Brasil. Eles vivem na floresta amazônica sem contato com o homem branco. Desculpa aí, tá, moçada? Estas cenas parecem ter saído de uma máquina do tempo. Os índios surgem no meio da mata, de repente,
para a surpresa dos sertanistas que fizeram as imagens. Eles carregam arcos e flechas e andam nus como os antepassados. O grupo, formado por 9 índios, faz parte de uma tribo que vive isolada na floresta e foge de qualquer contato com o homem branco. Eles foram avistados no momento em que caminhavam de uma aldeia para outra. Os homens são guerreiros. As mulheres levam o que recolheram na floresta e os filhos. Repare que esta índia está com 2 crianças. Observando a imagem, dá para ver a cabeça e o braço da menor. A outra está pendurada nas costas. Foi ela quem notou a presença do funcionário da FUNAI e deu o alarme. Foi um momento de maior tensão neste contato. Um dos guerreiros volta para ver o que tinha acontecido. Ele fica escondido atrás da folhagem e observa os intrusos. Quando se certifica de que não há perigo, desaparece com todo o grupo no meio da floresta. Muito bem. Os índios disseram, nós pedimos ajuda a esta. Muito bem. Vocês viram aqui, essa é a matéria. Me perdoem ali a barbeiragem, né? Não quero perder tempo de propósito com vocês, claro que não. Mas, pessoal, pelo amor de Deus, vocês viram aqui, tá? O vídeo com os índios lá, certo? Muito bem. Pessoal, presta bem atenção. É assim, se você quiser falar assim, esses caras estão aí, esse pessoal está aí, desde antes de Cabral chegar aqui, eles estão lá. Estão lá, certo? Estão lá, vivendo do jeito deles, andando nu, tá todo mundo lá, certo? Aí um dia, chega lá um bacana com um pedaço de papel e fala assim, pessoal, eu comprei essa área aqui, tá? Essa área que eu comprei, essa área agora ela é minha. Certo? Beleza? Muito bem. Não, tudo certinho, sem picaretagem. Tá? Comprei, tá aqui cartório, tem escritura, tá aqui a matrícula do imóvel, sei lá o que, tá tudo aqui. Eu comprei essa área. Muito bem. Meu caro, pega essa papelada e tenta explicar para eles que você tem mais direito à terra do que eles. Tenta explicar. Eles que estão lá há mais de 500 anos. Certo? E aí? Marcelo, mas eu comprei. Não, eu já falei, não é picaretagem, você está certinho, tranquilo. Certo? Beleza? Agora, presta bem atenção, pessoal. Se o pessoal reclama de vez em quando que a turma do MST está invadindo a propriedade de sua família, que eu sou absolutamente a favor do direito à propriedade, sou a favor, tenho nada contra, certo? Mas se você reclama justamente, minha família está aqui há tanto tempo, nós temos o imóvel, temos o direito, tal, beleza, muito bem. E você sabe que tem muita terra aqui que a turma não pagou, porque é ultipossidete, se é de família para família, não estou dizendo que é a sua, que vem lá do período colonial. Antigamente, terra desocupada é terra de ninguém. Só a partir de 1850 é que terra passou a ser objeto de compra, que é a lei mais antiga do Brasil, que é a lei de terras, junto com o Código Comercial Brasileiro. Muito bem. Então, se a turma não gosta que faz isso na terra deles, o que eu acho um direito e está certo, por que ele vai ter que aceitar? Ele tem que aceitar. Que está lá há mais de 500 anos. Ele não tem direito. Ele não, ele é o errado. É claro que vai dar pau, moçada. É claro que vai dar pau. Não tem como. Certo? Eu canso de falar para o pessoal, vamos supor que você fosse uma mosquinha e você pudesse ir lá no meio da tribo deles para ver como é que eles vivem, certo? Muito bem. Eu pergunto, pessoal, por acaso entre eles tem patrão e empregado? Não tem. Não tem isso. Por acaso entre eles tem compra e venda de alguma coisa? Não, não tem. Eles não sabem o que é isso. Por acaso entre eles tem dinheiro? Não, eles não sabem o que é isso. Por acaso entre eles tem um cacique? Deve ter. Ou é o mais velho, ou o mais sábio, ou o mais forte. Alguma qualidade ele tem, por isso que ele é o cacique, o chefe. Certo? Por acaso entre eles tem cachaça? Muita gente respondeu sim. Tá aí. Muita gente assistindo essa aula acabou de responder sim. Por quê? Porque índio é todo cachaceiro. Índio é todo cachaceiro, malandro, papapá. Pessoal, por tudo que eu entendo, cachaça é uma bebida destilada à base de cana-de-açúcar. Então, se você falar para mim Jamel, Velho Barreiro, Pitu e Pioca, isso é cachaça. Você pode falar que ele pode ter uma bebida fermentada à base de mandioca, milho, dá um álcool, beleza? Mas cachaça não tem lá. Não tem. E você vai querer falar para mim que foi o índio
O índio que saiu da floresta e veio para cima do ser humano civilizado, porque eu não gosto de falar homem branco, porque aqui pode ser homem, mulher, branco, preto, sei lá. O índio é que veio para cima do ser humano civilizado falando, eu quero cachaça, eu quero cachaça. Foi? Ou nós é que levamos para eles? Ah, Marcelo, mas nós íamos levar cachaça para índio para quê? Meu querido, o que um alcoólatra faz por uma dose? Será que ele deixou pegar madeira da reserva dele? Tirar o ouro? Tirar o peixe? Tirar o diamante? Será que não? Caramba! Pelo amor de Deus, pessoal. A turma quer falar para mim que foi índio que veio para cima da gente? Ou nós é que fomos para cima deles? Eles é que se deram bem na história do Brasil? Eles que fizeram fortuna? Eles que ganharam tudo? Para! Você entendeu? Agora, com o passar do tempo, você acha que entre os índios não vai aparecer um mais esperto? Que vai começar a olhar assim e falar, peraí, ele vem aqui, pega a nossa madeira, aí ele tinha uma caminhonete, agora ele está com uma caminhonete, aquela bonita lá. Ah, é assim que funciona o sistema? Então, peraí, doutor, agora eu também quero. Agora eu quero Hilux, eu quero parabólica, eu quero diesel, eu quero barco, eu quero motor. Agora eu também quero. Por que eu que vou ter que tomar na tarraqueta na história do Brasil? Desculpa o termo. Por que eu que vou ter que me ferrar? Eu que vou ter que me dar mal? Então agora, para chegar lá na propriedade, tem que passar na reserva indígena e pagar R$50 de pedágio? Paga e não bufa. Quem mandou ensinar para ele o que era dinheiro? O que é dinheiro? Se você largasse ele lá no meio dele, ele estava lá até hoje. Olha como que eles vivem. Estavam lá. Quem que foi para cima deles? Quem que foi? Eles aprenderam como é que funciona o sistema, doutor. Então agora vamos jogar o jogo. Todo mundo fica indignado. Eu dei aula em Barra do Garças 2 anos, cansei de ver, tem muito chavante lá. Você precisa ver o prato de um índio, doutor. É grande. Ele come pra caramba. E aí na hora que vem a nota, a conta tá aqui. Assina, a FUNAI paga. FUNAI paga. Ah, Marcelo, olha aí a malandragem, tal. Meu querido, não estou dizendo que está correto, mas ele fez isso. Agora, deputado que recebe verba de gabinete, paga despesa com churrascaria, que está certo. Está tudo lá na verba de gabinete. Combustível, papapá, entendeu? Promotor, procurador e juiz que mora em casa própria, recebe auxílio moradia de 4.300 pau, esse está certo. E tem auxílio moradia, auxílio creche, auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio educação, certo? Auxílio saúde. E aí? O índio que é o malandro, só ele. E eu estou dizendo que os outros são malandros? Não, está tudo dentro da lei. Mas eu acho imoral. Ele é o único errado. Ele é o problema do Brasil. Não é. Agora, na minha opinião, agora, vai sair pau? Claro que vai. Você vai ter conflitos com povos nativos, pô. É uma causa do desmatamento. É uma consequência do desmatamento. Claro que vai ter. E, como eu disse, não venha querer me dizer com todo respeito que foram eles que se deram bem. Certo? Então é um problema grave que nós temos até hoje dentro do bioma Amazônia. Então aí são causas e consequências do desmatamento. Certo? Beleza? Aí, vamos para o bioma Cerrado. Pessoal, por favor, eu sei que vai parecer repeteco, tem muita coisa que realmente é igual, não tem jeito, mas é porque o fenômeno é o mesmo. Tá? Não importa onde você esteja. Tá? Então vamos lá. Todos esses aqui são impactos ambientais no Cerrado. Todos eles são. E tem muita coisa igual à Amazônia. Aqui, ó, desmatamento em mata ciliar, de galeria, vai provocar assoreamento, queimada, expansão da agropecuária, contaminação do solo, lençol subterrâneo, rios, alimento do ser humano, erosão laminar superficial, certo? Produção de carvão, desmatamento, carvoaria também contribui com queimada, garimpo, contaminação por mercúrio, tudo isso aqui é. Aí tem muito repeteco aqui, a mesma coisa do Cerrado, Amazônia também tem, tá? Aqui eu até coloco as áreas que estão em vermelho, são as áreas de Mato Grosso mais sujeitas a esse tipo de processo, que é onde a declividade do terreno é mais acentuada. Isso aqui, com todo respeito ao pessoal lá de Lucas do Rio Verde, porque na época que saiu, ficou parecendo que, pô, uma propaganda negativa para a cidade e tal. Claro que ninguém quer falar mal, eu tive há um mês atrás lá, jogando basquete, pô, a galera nos recebeu super bem,
turma lá do Daniel, do Gerley, Gilmar, certo? Uma galera, gente finíssima, gente finíssima. Nós fomos lá, né? E é uma cidade bonita, rapaz, novinha, planejada, colonização, certo? É tudo organizadinho, beleza? É tranquilo. Mas, cara, os caras fizeram uma pesquisa lá com 62 mães amamentando. Leite materno. E aí o que aconteceu? Nas amostras das 62, traço de agrotóxico, de defensivo. Não é possível. Quer dizer que não é nada. Cara, algumas dessas cidades você visita, tem um bairro que o muro da casa termina aqui, do outro lado é soja. E a turma pulverizando. Caramba, não vai acontecer. Na época o pessoal falou, pô, tá depondo contra a nossa cidade. Ninguém quer falar mal, mas, gente, é lei de Newton, terceira lei de Newton, é ação e reação. Tá aqui, ó. Se de 62 mães, 31 tivessem traços de defensivo, de agrotóxico no leite, 50% já seria um escândalo. Agora, 100%? Poxa, olha aqui uma imagem de satélite de uma cidade de Mato Grosso. Isso aqui é uma cidade, pessoal. Isso aqui é Alto Garças. Isso aqui é a cidade. Olha em volta. Você acha que eu sou contra isso aqui? Não sou. Os caras que estão produzindo, rapaz, estão produzindo, estão gerando riqueza, estão gerando emprego. Mas você sabe que cada verdinho desse aqui provavelmente é um rio, é uma nascente. Olha até onde que o cara desmatou. Olha até onde que o cara desmatou. Certo? Beleza? E você sabe que é APP. E todo mundo sabe que agora é assim, ó, onde é a nascente, num raio de 50 metros, é a APP. Certo? Aí a partir dali sai. Aí, dependendo da largura do rio, a APP vai variando. Ela pode variar de 30 até 500 metros. Por exemplo, eu vou falar do meu aqui. O rio Cuiabá aqui, na minha cidade, Cuiabá, ele tem entre 50 e 200 metros de largura. Ele fica nessa faixa. 50 a 200 metros de largura. Então, com essa faixa, a APP dele seria de 100 metros. Se fosse para respeitar a APP dele hoje, pelo novo Código Florestal, muito bairro que está lá na beira do rio teria que sair. Porque está tudo coladinho nele. Certo? Mas como todo mundo se lembra, a lei não pode retroagir para prejudicar, só para beneficiar. Agora, imagina a galera aqui pulverizando tal e a cidade bem aqui. Você acha que o defensivo não vai lá para dentro? Vai, uai. Então você pode ter contaminação do solo, do ser humano, do alimento, do lençol freático, dos rios, certo? Aí, ó, carvoaria. Isso aqui vale para Caatinga também, certo? Muito no Nordeste, tá? Aqui, ó, beleza? Desmatamento para fazer carvão vegetal, o carvão que a gente usa para churrasco. Agora, aí também vem um outro problema, né? Porque aqui nós estamos falando do desmatamento e tal. Pessoal, olha só. Sem capacete, sem óculos, sem máscara, sem macacão, sem luva. E você quer que ele chegue até os 65 para aposentar? Respirando fuligem de carvão a vida inteira? Esse aqui. E outro é uma criança, doutor. Esse aqui tinha que estar na escola. Certo? E aí vocês me perdoem, mais uma. Alguém aí está surpreso de ver um preto fazendo isso? Um negro, um afrodescendente? Está surpreso? Ora, claro que não, né? Aí a turma quer falar para mim que é igual para todo mundo. Não é. Então, além da questão ambiental, você tem um problema social, pô. Certo? E olha aí o que provoca. Lembra do smog que nós estudamos em problemas ambientais? Isso aqui é fumaça de queimada. Ah, você não enxerga o fundo, o final da rua, isso aqui é Sinop. Cuiabá, ano passado, também teve. Há muito tempo que eu não via Cuiabá ruim. Ano passado teve. Porque antigamente aqui em Cuiabá, aeroporto fechava por causa de fumaça de queimada. Não tinha pouso nem decolagem. Certo? É impacto. Olha só. Não parece uma paisagem da Lua? Isso aqui já é na boca do Pantanal. É uma cidade aqui de Mato Grosso chamada Poconé. Isso aqui é garimpo. Ó como que ficou. Ó como que ficou. E o pior é que vocês sabem que como é garimpo de ouro, o que a turma usava aqui? Mercúrio. Mercúrio. Que nós estudamos lá em poluição das águas, é metal pesado altamente tóxico. Certo? Beleza? É impacto ambiental. Tudo bem? Agora, Caatinga. Pessoal,
Na Caatinga, nós temos um probleminha que é sério. Então, vamos colocar... São vários problemas que tem lá, moçada. Mas eu estou procurando pegar um certo para também não estender tanto. Então, olha só. Moçada, perdão. Eu não me lembro ao certo se foi... Perdão. Em 1977 ou 87. Eu só sei que é terminado em 7. Eu tenho quase certeza disso. Se eu não estiver errado, tá? Mas... eu lembro que foi em Nairobi, no Quênia. Foi em Nairobi, no Quênia. A ONU convocou uma conferência mundial para discutir o tema desertificação. Por quê? Eu não vou mostrar aqui para vocês, vocês podem pesquisar, tá? Tem uma área da África, que é conhecida como Sahel. É S-A-H-E-L, Sahel. Se você digitar isso no professor Google, vai aparecer um mapa da África e vai aparecer uma faixa que vai do Oceano Atlântico até o Mar Vermelho. São mais ou menos, 5.400 quilômetros, variando até 500 quilômetros de largura, que fica entre o deserto do Saara e a savana. É como se fosse uma faixa de transição. É uma vegetação de estepe, o clima é semi-árido. Então, a partir de um determinado momento, o pessoal da ONU passou a ficar muito preocupado, porque ali você tem países como Mali, Níger, Mauritânia, Chad, Sudão, pega até um pedacinho da Etiópia lá do outro lado, Eritreia, certo? E o medo do pessoal era que o deserto do Saara avançasse para o sul. Porque, gente, o deserto avançando, nós estamos falando de países, esses países que eu falei, que tem um IDH baixíssimo, estão entre os piores IDHs do planeta. Tem problemas seríssimos de pobreza, subnutrição, fome, miséria. E com o deserto avançando vai piorar mais ainda. Então, o pessoal passou a discutir o tema desertificação. Então, foi chamada uma conferência lá em Nairobi, no Quênia, para discutir isso. A partir daí, se estabeleceu um parâmetro. Qual é o parâmetro? O parâmetro é o seguinte, tá? Desertificação é um processo de degradação do solo, tá? Típico de áreas de clima semiárido e subúmido seco, certo? A ONU estabeleceu esse parâmetro, semiárido ou subúmido seco. Por isso que agora há pouco eu falei de Amazônia e eu mostrei aquela área que estava desmatada, o solo empobrecido, eu não usei o termo desertificação. Porque na Amazônia o clima é equatorial, então não se enquadra aí. Agora, o Nordeste brasileiro, moçada, tem uma área, e ali o norte de Minas Gerais um pouquinho, são 1.130.000 quilômetros quadrados, 1.201 municípios, sendo que 63% é clima semiárido e 37% subúmido. Então, esta área do Brasil se enquadra dentro desse critério. Então, a única região do Brasil para a qual eu posso usar o termo desertificação é essa. É a única. É onde nós temos esse problema no Brasil, certo? E ali no Nordeste, nós já temos 4 núcleos de desertificação, que hoje já somam aproximadamente 20.000 quilômetros quadrados, 2 milhões de hectares. Os nomes estão aqui, mas quais são? Gilboés, no Piauí, Irauçuba, no Ceará, o Seridó, aqui no Rio Grande do Norte, um pouquinho do centro da Paraíba, e Cabrobó, em Pernambuco, certo? São 4 grandes núcleos de desertificação no Nordeste brasileiro. Então, para essa região aí, nós podemos usar essa expressão. E aqui estão as principais causas da desertificação, certo? Práticas agrícolas inadequadas, sobrepastoreio do gado, irrigação excessiva, desmatamento, queimada, contribuem para esse processo, certo? Beleza? Então, ali no Nordeste, eu posso usar essa expressão, desertificação, certo? Beleza? E para dar uma ideia, de novo, lá vamos nós.
Dá um desconto pro tio Marcelo. Vou tentar não ser. O problema é que o computador aqui é que tá uma gavilha, né? Tá vendo aí? Agora já fechou até a aula. Aí eu tenho que abrir ela aqui para vocês, tá? Vocês me perdoem. Mas eu gosto, Marcelo, eu gosto de mostrar porque... vamos nós de novo. Tchuru, tchuru. Somos do tamanho do sonho que queremos ver. Não. Ninguém pode prever. Uma emoção que Não. Infelizmente, não podemos só comemorar. A data também serve de alerta. O bioma genuinamente brasileiro sofre há anos os efeitos destruidores da desertificação. É grave e que nesse caso que a gente vai ver agora na reportagem tem a ver com a ação irresponsável do homem. Aqui, ó. Quem não conhece pensa que esta área é igual a qualquer outra encontrada pela Caatinga. Mas olhando melhor, logo se percebe a diferença. As manchas dão a impressão de que a terra está molhada, mas na verdade são marcas da desertificação. Um fenômeno que transforma uma determinada região viva num deserto. Estamos em Cabrobó, às margens do Rio São Francisco, onde o problema é evidente. Aqui, isso aconteceu por causa do desmatamento e pela falta de cuidado com o solo na produção agrícola. O acúmulo de sal impossibilitou a terra para qualquer plantio. No decorrer do tempo, isso foi acontecendo e ninguém olhou com os olhos que deve ser visto a situação e hoje temos esse problema que é sério na nossa região. Antes, tudo era diferente. Essa área era cultivada com arroz, que era irrigado por inundação. Hoje, as únicas plantas que resistem ao solo salino são as algarobeiras, essa árvore exótica. Só nessa propriedade são mais de 20 hectares nessa situação. É tanto sal que a terra fica assim, olha só, com essas camadas brancas. Ou seja, o que aconteceu aqui, pessoal? A turma entrou com irrigação para o arroz, sucessivamente. O que a água fez no solo? Dissolveu o sal que estava no solo. O problema é que o clima é seco, a água evapora, o sal fica. Está salinizado, certo? Beleza? É pepino. Bem perto, a Ilha da Assunção também está tomada pela desertificação. Há anos, o local foi bastante explorado na produção de arroz. Mais da metade dela está assim. No ano passado, índios do lugar plantavam, mas não colheram nada. Na Ilha da Assunção, dos 5 mil hectares que a gente tem para qualquer produção agrícola, nós temos 3 mil hectares totalmente comprometidos com a salinização. Os dados são alarmantes. No Brasil, segundo o Ministério do Meio Ambiente, existem 4 núcleos de desertificação. Um no Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Paraíba, é o Seridó, o Irauçuba, Gilboés e Cabrobó, em Pernambuco. nos municípios de Belém do São Francisco, Carnaubê da Penha, Floresta e Itacuruba. Nos últimos 10, 12 anos, se perdeu aproximadamente mais de 20 mil hectares, né, do nosso bioma, do bioma Caatinga, em apenas 8, 10 anos. E se você fosse colocar isso numa escala um pouco maior, de 40, 50 anos, você vê o prejuízo que isso vem causando para o nosso ambiente. O semiárido é mais vulnerável à desertificação pela característica do solo, que em geral é seco por causa do clima. A ação inconsequente do homem na agricultura, pecuária e desmatamento agrava ainda mais. Para se ter uma ideia de como a falta de cuidados na agricultura é determinante para o processo de desertificação, temos 2 exemplos. Essa área aqui foi cultivada durante anos com arroz irrigado por inundação. Hoje o cenário é esse. Já desse outro lado, foram adotados todos os cuidados, com irrigação e adubação desse pomar de manga. Aqui, a área é completamente produtiva. Ou seja, aí é que entra o agrônomo, quer dizer, a questão da técnica, né? Provavelmente o proprietário quer, eu quero produzir alguma coisa, vamos plantar arroz. Negativo. Ah, então algodão. Também não. Ah, mas por que não? Porque é cultura temporária. Significa que você vai plantar, vai colher, o solo vai ficar exposto. Vamos entrar com fruticultura. Fruticultura, certo? Bem melhor. Olha aqui o mangueiral. O cara vem aqui, colhe a manga, o pé fica.
Ou seja, o que esse mangueiral está fazendo no solo? Sombra. Ajuda a reter umidade, evita a ação direta do sol e intemperismo físico. Outra, mangueira, cai muita folha durante o ano? Cai. É matéria orgânica no solo, beleza, que é uma do lado da outra. E essa é produtiva. Então, com o manejo adequado, você consegue produzir. Agora, você viu como que prática agrícola inadequada contribui para o processo de desertificação. Certo? Tudo beleza, moçada? Então, esse é um problema seríssimo que nós estamos enfrentando no Nordeste brasileiro hoje. Tudo bem? Joia? Mata Atlântica. Pessoal, a Mata Atlântica, quando o Cabral chegou aqui, era aproximadamente 1.300.000 quilômetros quadrados de área. Cerca de 15% do Brasil. Certo? Quanto que sobrou disso hoje? Pessoal, em torno de 7 a 8%, 90 a 100 mil quilômetros quadrados. O resto foi tudo pro pau. Certo? Já foi. Marcelo, mas como? Pelo amor de Deus, nós tínhamos 1.300.000, sobrou 100 mil, 90 mil, como é que pode isso? Pessoal, pelo amor de Deus, é só olhar a história do Brasil. Ciclo do pau-brasil, ciclo da cana-de-açúcar, ciclo da mineração, ciclo do café, industrialização, urbanização do Brasil. A ocupação do território foi como? Pessoal, pelo amor de Deus, foi do litoral para o interior, pô, ela teve que sair. Claro que foi. Sobrou muito pouco. E outra, hoje as porções de Mata Atlântica que sobraram são porções descontínuas. Por isso que o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC, prevê a criação do que nós chamamos de corredores ecológicos. Aqui, ó. Isso aqui é uma área de mata preservada. Você está vendo que aqui é pasto. Mas aqui você tem a mata. De repente você tem uma outra área de mata aqui. E você deixa um corredor para a biota circular. É um corredor ecológico, que é uma área de preservação integral. Inclusive, ele pode ser artificial. Aí, ó. Você pode ter certeza, moçada, as espécies vão circular por aqui, com certeza, para evitar aquele monte de animal atropelado no asfalto. E não precisa ser por cima, não, pode ser por baixo também. Você pode botar uma estrutura de concreto ali embaixo do piso asfáltico, permitindo a passagem dos animais, pô. É um corredor ecológico. E lá na Mata Atlântica você tem o corredor ecológico da Serra do Mar e o corredor ecológico central, que é do sul da Bahia até o Espírito Santo. Certo? Agora, o grande problema ali, um dos, é isso aqui, ó. Certo? Deslizamento e escorregamento de encosta. Pessoal, que é movimento de massa, né? Vocês estão vendo que a foto foi batida de longe aqui, pessoal. Essa é de longe, Angra dos Reis. Aqui tem uma cicatriz, aqui tem outra, aqui tem outra. Aí a gente aproximou da maior, está aqui ela aqui. O que você está percebendo? Pessoal, aqui não tem absolutamente nada feito pelo ser humano. Nada. Não tem um condomínio, não tem uma construção, não tem pomba nenhuma. Nada. E o que aconteceu? A encosta desceu. E, infelizmente, todo mundo se lembra, foi uns 7, 8 anos atrás, era Réveillon, primeiro dia do ano, choveu muito, a pousada estava aqui embaixo. Pegou a pousada. Infelizmente, pessoas morreram. Pousada Sancai, lá em Angra dos Reis. Certo? É problema. Agora, você percebe que, infelizmente, pode acontecer naturalmente. Choveu, o solo ficou encharcado, a rocha embaixo impermeável, aí a base do terreno vai perdendo sustentação, com a água virando lama, ela desce. O solo encharcado desce. É movimento de massa. Você entendeu? Agora, olha aqui. Isso aqui foi o Morro do Bumba, moçada, lá em Niterói. Olha o que a urbanização descontrolada, desenfreada vai fazendo. Aqui não, aqui o ser humano contribuiu para a ocorrência da tragédia. Aqui ele contribuiu, certo? Por quê? Urbanização acelerada, ocupação irregular do solo urbano e construções em área de risco, ausência de fiscalização do poder público, a turma desmatou aqui para construir, construíram em cima de um aterro sanitário abandonado. Não podia. Então aqui o ser humano contribui, certo? Ele potencializa a ocorrência da tragédia. Então isso aqui é o que nós chamamos de deslizamento ou escorregamento de encostas.
que pode acontecer de forma natural, é um movimento de massa, ou potencializado com a contribuição do ser humano. Então é absolutamente comum na região da Mata Atlântica, que é domínio dos mares de morros, certo? Agora aqui não, aqui é diferente. Vocês estão vendo que aqui é um bloco de rocha, e o que aconteceu, moçada? Simplesmente metade dele se desprendeu e desceu a encosta. Isso aqui foi em Vila Velha, lá no Espírito Santo, certo? Isso aqui é um desmoronamento. Você vê que não foi a encosta que desceu, foi um pedaço de rocha. Bem, e foi lá para baixo. Por isso que muita gente, quando anda pelo Rio de Janeiro, percebe que algumas áreas rochosas do Rio, você tem algumas estruturas de concreto que já estão segurando a rocha. Porque é justamente ali que ela poderia ter uma fratura e ceder. Então tem esse tipo de processo também. Mas isso aqui nós não chamamos de escorregamento, certo? É desmoronamento, tá bom? Finalmente, pradaria ou campanha gaúcha, certo? Qual é o problema aqui? Pessoal, olha só. Aqui nós estamos no sul do Brasil. Sul do Brasil, de novo, é clima subtropical. Então, eu não posso chamar isto de desertificação. É clima subtropical, pessoal. O sul do Brasil tem 4 estações do ano mais bem definidas, chove bem o ano inteiro, certo? Então não é clima semiárido, não é subúmido. Eu não posso chamar de desertificação. Então isso aqui que está acontecendo principalmente no sudoeste do Rio Grande do Sul, região de Alegrete, Rosário do Sul, Bagé, São Francisco de Assis, isso aqui é o que nós chamamos de arenização do solo. É arenização, certo? Provocado também por práticas agrícolas inadequadas, retirada da vegetação nativa, certo? Pastoreio excessivo, sobrepastoreio do gado. É um processo de arenização do solo. Eu não posso usar para isso aqui o termo desertificação. Tá? Inicialmente, quem faz o processo erosivo é a água da chuva, certo? Isso aqui é um arenito botucatu, certo? Que é um arenito, uma rocha sedimentar detrítica facilmente desagregável, certo? E aí a água provoca erosão. E, posteriormente, o vento espalha a areia. E espalhando a areia, potencializa a formação daquele areal, como a turma chama lá no sul. É um areal. Por isso que o nosso amigo aqui botou isso aqui. Ó. Isso aqui não é reflorestamento, não. Todo mundo sabe que se isso aqui é eucalipto, pino, sei lá. Isso aqui está funcionando como o quê? Está funcionando como um quebra-vento. É para evitar que o vento espalhe a areia e agrave o processo aqui pela área. Tá? Então, lá no sul do Brasil, isso não pode ser chamado de desertificação. É um processo de arenização do solo. Porque eu estou numa área de clima subtropical. Beleza? Tudo bem? Pessoal, esses aí foram os principais impactos ambientais que eu peguei para passar para vocês dentro dos ecossistemas brasileiros, certo? Você está vendo que um pouco diferente daqueles problemas ambientais que nós trabalhamos numa outra aula. Tá joia? Moçada, bom vê-los aqui mais uma vez. Eu vou retornar, vou gravar uma parte de geografia geral que estava lá na demanda, mais relativa à geopolítica e globalização. Tá ok? Beleza? Vou sair um pouco disso aqui que é mais Geo-Brasil. Tá? Então vejo vocês no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula. Um grande abraço a todos e até lá. Clique like.